Segunda-feira chegando com notícias importantes sobre o Cruzeiro, o maior clube de Minas Gerais. E família, sinceramente, ontem no domingo não tivemos vídeos aqui no nosso canal porque não tinha ânimo, cara. O luto do torcedor cruzeirense neste domingo foi muito forte. E nesta segunda-feira, bola pra frente, segue o baile porque nós temos que focar no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que está na sétima colocação com 47 pontos e preocupa, porque o futebol do treinador Fernando Diniz é preocupante. O Cruzeiro não está desempenhando o que era esperado do Cruzeiro. E contra o Racing, o desânimo do torcedor cruzeirense aumentou. Cruzeiro em sétimo com uma partida a menos, 47 pontos. Depois o Bahia que empatou na rodada, 47 pontos. O Corinthians que venceu com 47 pontos. Mais atrás, Vasco e Atlético Mineiro também na briga pela última vaga ali da pré-Libertadores. Claro que podemos ter o G8 caso o Botafogo vença a Libertadores, mas hoje só podemos contar com a sétima colocação. E olha só, família, pensando na temporada já de 2025, algumas movimentações têm acontecido no mercado do Cruzeiro, tanto de possibilidades de saída quanto de possibilidades de chegada. E o jornalista Samuel Venâncio trouxe a informação que o atacante Eric Pulga do Ceará, grande destaque do Ceará nesta temporada, teria aquele interesse do Cruzeiro para o próximo ano. Para quem não sabe, pesquisei lá no Transfer Market e o contrato do jogador vai até dezembro de 2025, o que pode facilitar uma negociação com o atleta, já que o Ceará está tendo certa dificuldade para renovar o contrato do jogador. Por sinal, o Ceará que conseguiu acesso à primeira divisão do futebol brasileiro vai ser outra equipe de grande torcida a participar da primeira divisão. Agora, sobre o Eric Pulga, os números do jogador impressionam, até porque é um cara de beirada de campo, que na atual temporada tem 51 partidas e fez 22 gols e 3 assistências. O atleta de 24 anos de idade está sendo monitorado. De novo, lembrando a vocês, informação divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio. E o Eric Pulga, ele tem uma história interessante, parecida, por exemplo, com a do Michael, um jogador que despontou para as principais equipes do futebol brasileiro depois de velho. Aos 24 anos de idade, ele foi ter o seu primeiro destaque na carreira. O jogador só atuava em equipes desconhecidas, como, por exemplo, o River do Piauí, o Atlético Cearense, o Madureira, o Campinense, o Maracanã. E aí, em 2023, ele vestiu a camisa do Ferroviário, onde ele fez 22 jogos, 9 gols e 3 assistências, chamando a atenção do Ceará, contratou o jogador para terminar a temporada ali no banco de reservas, fazendo 18 gols e 18 partidas e 1 gol. E em 2024, 51 jogos, 22 gols e 3 assistências. Na minha opinião, o Eric Pulga poderia ser uma excelente opção para compor o elenco do Cruzeiro, que vai passar de fato por uma reformulação. Não é um cara que chegaria com status de titular, que chegaria com aquela grife, mas com certeza seria uma aposta interessante. Um atacante que dribla, um cara que gosta do 1 contra 1 e que tem uma boa finalização. Na minha opinião, o Eric Pulga poderia ser um ótimo nome para o Cruzeiro observar no mercado. Vamos aguardar e esperar mais detalhes, até porque até o momento não há uma proposta oficial pelo jogador. Olha só, família, o João Paulo Sgarbi, lá da TV Bandeirantes, também do programa Jogo Aberto, ele trouxe uma informação de que o São Paulo está de olho na contratação do lateral esquerdo do Cruzeiro, o Marlon, jogador que tem sido muito criticado pelo nosso torcedor. A gente tem que entender que o Marlon ele tem mercado e, de fato, não acredito que o Marlon seja o nosso titular da lateral esquerda na próxima temporada. Nós temos que crescer o nível, buscar nomes que realmente passam confiança para o torcedor cruzeirense. E, sinceramente, cansei das desculpas do Marlon nas suas entrevistas e o futebol do jogador continuar abaixo do esperado. No ano passado foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro, mas nesta temporada caiu demais o seu rendimento. O que o torcedor e a diretoria do Cruzeiro tem que entender é que o Marlon, ele mesmo não vivendo a sua melhor fase, ele tem mercado. Se o São Paulo quer o jogador, tem que pagar pela transferência do atleta. Não é porque ele vive um mau momento e é criticado pelo torcedor que a gente tem que chegar e simplesmente liberar o Marlon de graça.
É um jogador que muitas equipes do Brasil têm o interesse. Então, se o Marlon for sair, que a proposta seja justa e que seja vantajosa para o Cruzeiro. Se pagar bem, que mal tem vender o Marlon. Agora, se não aparecer uma proposta justa, que ele fique no Cruzeiro e que continue sendo utilizado. Mas, na minha opinião, no banco de reservas, já que não está mostrando nível para ser titular de um Cruzeiro Esporte Clube de 2024. Imagine então em 2025, quando a régua do Cruzeiro vai aumentar. A informação sobre o interesse do São Paulo foi divulgada por João Pedro Sgarbi, comentarista da TV Bandeirantes. A próxima informação que vamos divulgar para vocês é essa divulgada pelo jornalista Felipe Silva, aquele mesmo que era do IG Sport, que agora trabalha no UOL Sport. Ele trouxe a informação de que o Sport e também o Red Bull Bragantino estão de olho na situação do meio atacante do Cruzeiro, Vitinho, jogador que não está recebendo oportunidades na atual temporada. O Vitinho até chegou a ser bastante utilizado com o treinador Fernando Seabra. Aos 20 anos de idade, o atleta passou por uma lesão, voltou a estar à disposição do nosso treinador, mas a minutagem do Vitinho ainda é muito baixa. A informação, do próprio jornalista Felipe Silva é de que o atleta tem contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2025, ou seja, nós só temos mais uma temporada com o Vitinho. E pela minutagem do jogador, há pessoas internamente dentro do Cruzeiro que acreditam que as chances do Vitinho deixar a Toca da Raposa são grandes. Ainda mais por se tratar de um cara que vai entrar no seu último ano de contrato com a Raposa. Vamos aguardar e esperar. Sport e Red Bull Bragantino já sondaram a situação do atleta. E sinceramente, se ele continuar sem receber oportunidades, eu tenho certeza que o próprio jogador vai querer deixar a Toca da Raposa. Aos 20 anos de idade, o tempo está passando e ele precisa de minutagem, ele precisa de tempo para mostrar o seu futebol. E olha só, família, a última informação de mercado que vamos trazer aqui para vocês, essa informação divulgada pelo excelente jornalista André Herman, é de que o Cruzeiro teria interesse na contratação do atacante Guilherme, mas vale lembrar que não há nenhum tipo de proposta e nenhuma negociação avançada pelo atleta. A informação do jornalista André Herman, do All Sport, é de que equipes como Vasco, Cruzeiro e outras também do mundo asiático estão de olho na contratação de jogador que tem o seu futuro indefinido. O contrato do Guilherme com a camisa do Santos vai até dezembro de 2026 e o próprio Santos segue aberto a ouvir propostas pelo atleta. A diretoria santista tem a seguinte intenção: olha, nós contamos com o Guilherme, mas se aparecer uma proposta que a diretoria entenda ser justa pelo jogador, eles vão fazer a liberação do atleta. Na minha opinião, diferentemente do Eric Puga, não gosto da possibilidade do Guilherme, tem 29 anos de idade, esteve no Fortaleza na última temporada, esteve no Santos na atual temporada e foi importantíssimo no acesso, mas se o Santos, que estava na Série B, está disposto a ouvir propostas pelo atacante Guilherme de maneira tão fácil, há alguma coisa para você suspeitar. Olha só para você ter ideia, eu vou pegar aqui para vocês os números do Guilherme, que na atual temporada com a camisa do Santos fez 46 jogos, 13 gols e 10 assistências. Na temporada passada com a camisa do Fortaleza, ele fez 52 jogos, 10 gols e 6 assistências. Com a camisa do Grêmio em 2022 foram 18 jogos, 1 gol e 2 assistências. O jogador também tem uma passagem boa pelo Sport, onde lá em 2019 ele conseguiu 49 jogos, 21 gols e 6 assistências. Eu não acho que o Guilherme vá mudar o patamar do elenco do Cruzeiro, e se for uma contratação para ser jogador de banco de reservas, eu considero uma contratação cara, já que o Santos vai cobrar altos valores por um jogador que já está batendo seus 30 anos de idade. Jogador que chega com status para ser reserva, para compor elenco, tem que ter uma idade menor. Ou ele é barato, ou ele tem uma idade menor. E não acho que se encaixa na situação do atacante Guilherme. Pergunto a vocês aí de casa, o que achariam da contratação do destaque do Santos na temporada de 2024? Então é isso, família, me despeço de cada um de vocês aí de casa, agradeço de coração pela sua presença e peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação
é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!